Sombras de nós mesmos. Connie Zweig. O termo sombra refere-se àquela parte da personalidade que foi reprimida em benefício do ego ideal. Uma vez que todas as coisas inconscientes são projetadas, encontramos a sombra na projeção, na nossa visão do outro. A sombra representa o inconsciente pessoal. Ela é como um composto das couraças pessoais dos nossos complexos e, portanto, o portal de acesso a todas as experiências transpessoais mais profundas. Falando em termos práticos, é comum percebermos a sombra como nossa personalidade inferior. No entanto, existe também a sombra positiva, quando nos identificamos com nossas qualidades negativas e reprimimos nossas qualidades positivas. O que se interpõe no seu caminho é a sua própria tendência de sempre estar com a razão, a sua própria tendência de criar obstáculos e menosprezar as coisas, assim como se colocar como grande mártir. Em consequência, é como se sua individualidade deixasse de existir. Este é um círculo vicioso perfeito, que inevitavelmente ocorre quando ficamos aprisionados a uma projeção de sombra. Tal projeção sempre embaça a nossa visão da outra pessoa. A reação marca essa projeção e sugere um complexo afetivo em nós que interfere com a nossa capacidade de ver objetivamente e estabelecer relações de um modo simples. Quando ocorre a projeção da sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e nossos próprios complexos, entre os fatos e a fantasia que criamos. Não conseguimos ver onde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro nem a nós mesmos. Nestes momentos, descrevemos no outro nossas características reprimidas, uma descrição inconsciente que nos tortura quando percebemos seu efeito através de outra pessoa. Essas características observadas no outro são tão inaceitáveis em nós mesmos porque representam nosso próprio lado reprimido. Só achamos impossível aceitar nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Contudo, qualidades negativas que não nos incomodam de modo tão intenso ou que achamos relativamente fácil de perdoar em geral, não pertencem à nossa sombra. A sombra em nós é o impulso de buscar um bode expiatório, de buscar alguém para censurar e atacar, a fim de nos vingarmos, e assim nos justificamos. Essa experiência da culpa, que sempre recai sobre o outro, pois estamos sob a ilusão de que conhecemos a nós mesmos e já trabalhamos adequadamente nossos próprios problemas. Em outras palavras, na medida em que é preciso que eu seja bom e justo, o outro torna-se receptáculo de todo o mal que deixo de reconhecer dentro de mim mesmo. As razões para isso residem na natureza do próprio ego. O desenvolvimento do ego ocorre como resultado do encontro entre eu, ego, e a realidade externa, entre nossa individualidade interior e a coletividade exterior. O desenvolvimento do ego baseia-se na repressão do errado ou do mal e na promoção do que achamos bom. Se tornam sujeitos à repressão, mas não desaparecem e continuam a atuar como alter ego, invisível, que parece estar fora do indivíduo, atuando na sombra. Contudo, nosso ego não consegue fortalecer-se
a menos que primeiro aprendamos os tabus coletivos, aceitemos os valores do superego e da persona e nos identifiquemos com os padrões morais coletivos. É da maior importância notar que as qualidades que foram reprimidas talvez sejam fundamentais para a estrutura básica de nossa personalidade. E se reprimidas, permanecem primitivas e negativas. A repressão em si não elimina as qualidades ou impulsos e nem nos impede de agir. Ela apenas os remove da consciência do ego. A repressão continua a existir como um complexo internalizado, pois ao remover de nossa visão, escapam da nossa supervisão e podem assim continuar a existir de modo impulsivo e destrutivo. A sombra consiste em complexos e qualidades pessoais baseados em impulsos e padrões de comportamento da estrutura da personalidade, que na maioria dos casos tendemos a observar apenas em outras pessoas. Nós mesmos, geralmente, não conseguimos vê-las em nós. A sombra é um produto da cisão que nos ocorre quando estabelecemos o centro de nossa percepção em relação ao mundo. E pode ser observada quando projetamos individualmente noutra pessoa algum mal, ou na coletividade como inimigo, onde personificamos um mal maior. A sombra é a parte de nós que negamos e inconscientemente percebemos nos outros. O reconhecimento da sombra pode acarretar efeitos marcantes sobre a personalidade consciente. É preciso ânimo e coragem para assumir a responsabilidade pelo próprio eu, considerado inferior. Porém, quando esse choque parece quase impossível de ser suportado, o inconsciente tende a exercer sua função compensatória e vem em nosso auxílio com uma visão construtiva de determinada situação.